Você já ouviu aquela frase, não sabia que era impossível, foi lá e fez? Pois bem, o que faz alguém continuar a acreditar e se sentir capaz, mesmo em meio aos desafios e erros recorrentes e outras pessoas não? Muitos podem dizer que seria o sentimento de autoestima, que a gente já falou em outro vídeo. Bem, a autoestima é sim parte disso, mas há um outro sentimento envolvido no julgamento das nossas capacidades. É o que chamamos de autoeficácia. Eu sou Carla Fernanda Sá, psicóloga infantil e orientadora parental. E nesse vídeo eu quero te falar desse sentimento ou crença em si, que é um fator determinante para o sucesso em diversas áreas da vida, incluindo a educação. Também vou trazer estratégias que você pode usar, seja em casa ou na escola, para desenvolver o sentimento de autoeficácia em suas crianças. Então vem comigo que vai ser lindo! A teoria de autoeficácia de Albert Bandura é uma das teorias mais influentes da psicologia social contemporânea. Ela se refere à crença que uma pessoa tem em sua capacidade, ou seja, de realizar uma determinada tarefa ou alcançar um objetivo específico em uma determinada situação. E sabe onde se desenvolve esse sentimento? Das nossas experiências. As crianças que têm a possibilidade de explorar, brincar livremente, experienciar e são mais encorajadas, por exemplo, a superar desafios, claro, gente, adequando ao seu repertório, se mantêm mais motivadas e autoconfiantes em suas capacidades. Isso pode, gente, e deve ser incentivado desde o início da vida. Mas não confunda, deixar a criança explorar não é o mesmo que largar ela sozinha por aí, tá? Por mais que esses sentimentos venham da experiência da própria criança, ou seja, de seu fazer, o nosso papel enquanto pais, educadores, é fundamental para proporcionar um contexto que os motive. Isso, gente, vai desde criar um ambiente seguro que proporcione desafios e superações ao fornecimento de um feedback positivo. Calma, eu vou falar de cada um desses fatores. Fica comigo até o final e se você está gostando, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Então, como podemos ajudar nossas crianças a terem essa forma de pensar sobre si? Para a autoeficácia de se desenvolver, é preciso que a criança entre em contato com as consequências positivas naturais produzidas pelo seu comportamento. Eu vou te dar um exemplo, tá? Quando uma criança acerta a bola numa cesta, né? Ela foi lá e acertou a bola, ela aprende a andar de bicicleta, ou ela consegue se alimentar ou se vestir sozinha. Essa autonomia, gente, fortalecerá suas capacidades e competências. Mas como aprender é um processo, há muitos erros antes de termos sucesso, certo? E como não desistir diante desses fracassos? É sobre isso que quero falar nesse vídeo, das estratégias que ajudam a nos manter motivados e crentes em nossas capacidades. E a primeira delas, gente, começa quando a gente é bem pequenininho, a exploração e a autonomia. A infância, gente, é uma fase importantíssima para o desenvolvimento da autoeficácia de uma pessoa. É durante a infância que as crianças estão começando a descobrir suas habilidades e também suas limitações e a formar suas crenças sobre si mesmas e sobre o mundo ao seu redor. Se as crianças, gente, têm experiências positivas, em que elas conseguem realizar tarefas com sucesso, elas são encorajadas a desenvolver sua autonomia, elas tendem a desenvolver uma maior autoconfiança, uma autoestima também. A exploração e descobertas são naturalmente estimulantes para uma criança. Percebem que mesmo com a dificuldade, elas continuam tentando e tentando? Por isso, gente, deixar a criança explorar, encorajá-la é tão, mas tão importante. Lembra quando o bebê está tentando subir no sofá ou na escada? A gente fica com medo, né? Supervisione, mas deixa ele fazer, nem que seja em patamares mais baixos, porque é subindo que ele aprende a não cair, por exemplo. Quanto mais ela testa os seus limites, mais ela se mantém motivada a aprender. Lembra da frase que eu falei lá no começo? Não sabia que era impossível? Esse é o lema de uma criança pequenina. Quando ela está aprendendo sobre o mundo, ela tenta, ela faz teste e usa todas as suas habilidades para resolver um problema. E mesmo quando ela parece que está desistindo, né? Ela vai lá, se ela tiver a possibilidade de experienciar, ela vai voltar e tentar novamente.
E nesse processo, gente, dessa recompensa recebida ao se dedicar a uma tarefa, né, ou domínio de uma habilidade, tem um impacto importante em seu estado de humor e persistência. Pois um dos neurotransmissores envolvido nesse processo de recompensa é a dopamina, que é um dos combustíveis, gente, para o bem-estar e para a motivação. Por isso é tão importante a criança ter uma ampla possibilidade de explorar, experimentar e agir no mundo dela, para treinar novas habilidades, encorajar a autonomia, manter a perseverança e resiliência diante das dificuldades. Um outro papel importante dos cuidadores é fornecer o feedback positivo e ele precisa ser específico, o que é muito diferente do elogio, tá, gente? O feedback, gente, ele é orientado para o desenvolvimento da habilidade. Então, eu vou dar um exemplo. A criança está lá encaixando uma peça, ela tenta de várias formas e consegue. Então, você fala assim, nossa, né? Você virou a peça até conseguir encaixar. Ele fala lá do processo. Já o elogio, ele é mais generalista. Ele vai focar lá no resultado. Que lindo, parabéns, nota 10. Não é que você não pode elogiar, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas no caso da autoconfiança, o foco é em fazer a criança perceber o que ela fez para conseguir alguma coisa, valorizando o esforço, as tentativas e não apenas o resultado. Você pode fazer perguntas que ajudem a criança a relacionar o seu comportamento às consequências positivas dele. Nossa, eu vi que você passou bastante tempo para encaixar. Como é que você fez isso? E escute essa criança falar. Se focarmos apenas num resultado ideal, que nem sempre a criança consegue alcançar, ela pode ficar com medo de experimentar, inclusive, coisas novas, porque ela fica com medo de errar. Uma super dica para falar sobre isso, esse medo de errar que as crianças muitas vezes têm, é o livro Mindset, que é da Carol Dweck. Um terceiro ponto faz parte das funções executivas, que é a capacidade de autorregulação. Por isso, gente, é tão importante ensinar as crianças a identificar e lidar com seus pensamentos e emoções negativas. A gente falou também isso na autoestima, né? E elas que possam interferir no seu desempenho. E isso pode ser feito por meio de técnicas como a respiração profunda, as estimulações sensoriais que ajudam a acalmar a criança, a pausa positiva. Eu vou deixar aqui um vídeo que explica como o adulto pode ser um corregulador e auxiliar a criança nesse momento que ela está lidando com a frustração, certo? Um quarto fator é ser e usar modelos como referência. A observação de exemplos de pessoas podem ser uma fonte poderosa para a autoeficácia. É importante fornecer às crianças modelos positivos de pessoas que elas admiram e que possam inspirá-las a alcançar seus objetivos. Esses modelos, gente, podem ser pais, professores, atletas, celebridades, especialmente as histórias que envolvem superação, resiliência e soluções inovadoras. Tantas histórias incríveis que nós temos para ensinar nossas crianças. Eu vou dar uma dica para vocês de um livro que eu adoro, eu sempre falo dele, né? Que é cheio de histórias de mulheres fortes, que é esse livro aqui, que fala sobre histórias de Diná para garotos rebeldes. Ele é maravilhoso e cheio de exemplos e tem 2 volumes. Uma última estratégia é o estabelecimento de metas desafiadoras, mas elas precisam ser colocadas de forma gradativa, ser alcançáveis e esteja de acordo com o repertório da criança. Ou seja, as metas, gente, elas precisam ser específicas, mensuráveis, realistas e ajustadas à medida que a criança avança em sua habilidade, né? E adequada à fase de desenvolvimento dela. E isso pode ser desde a escolha do brinquedo, que propõe desafios para ela solucionar desde muito pequenininha. Incentivar a criança, gente, a cuidar da sua higiene pessoal e imagem, como a escolha das suas roupas, por exemplo. Esse autocuidado é tão importante, ele é um ponto de partida para aquela sensação de autoeficácia em cuidar de si mesmo. Deixe a criança ver como as coisas funcionam. Consertar algo junto com ela é um ótimo incentivo. Compare a criança sempre com ela mesma, adequando as etapas da atividade sempre ao repertório que ela possui. A teoria de autoeficácia de Bandura pode ser uma ferramenta muito valiosa para os pais na educação e na criação dos filhos. As pesquisas em neurociências têm fornecido evidências importantes
para apoiar essa teoria de autoeficácia. Essas evidências, gente, têm destacado a relevância dessa experiência que a gente tem falado, da plasticidade cerebral e do envolvimento de sistemas cerebrais específicos. Isso significa que ao promovermos um ambiente que leve nossos filhos e alunos a acreditarem em seu potencial, nós estamos ajudando a desenvolver sua capacidade de enfrentar e superar obstáculos, controlar suas emoções e comportamentos diante da dificuldade e aprender com seus erros. É tudo que a gente quer nesse mundo que traz tantas dificuldades, né? Eu espero que essas informações sejam úteis para vocês e que a gente possa juntos contribuir para o desenvolvimento saudável e feliz das nossas crianças. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com os amigos, familiares, profissionais, para que eles alcancem mais pessoas. Pois, gente, sempre é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Muito obrigada!